Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa esse realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de ensino. Meu nome é Alessandro Spielborges, minha matéria é Direito Tributário e estou hoje no dia de hoje com vocês para falar um pouquinho mais sobre dois impostos bem interessantes, um de competência dos estados, outro de competência dos municípios, são eles o ITBI e o ITCMD. No programa de hoje, você vai saber, na verdade, um pouquinho mais sobre esses dois impostos, lembrando que o nosso programa é dividido em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco nós temos o tema do dia, onde então eu teria a oportunidade de fazer exatamente essa comparação entre o ITBI e o ITCMD, onde você possa perceber, portanto, quais são as características mais relevantes sobre um e outro imposto e não tenha, na verdade, nenhuma situação que você erre em relação a esses impostos, onde você observe claramente quando incide um, quando incide outro, na verdade, e não se equivoque, especialmente no pagamento dos dois. No segundo bloco, nós temos o Pergunte ao Professor. Pergunte ao professor, que você tem tanto participado, encaminhado suas dúvidas, na verdade, às vezes até algumas breves consultas, mas que eu tenho a oportunidade também aqui de resolver, quem sabe hoje, é a sua dúvida que eu respondo. Aí no terceiro e último bloco, o X da questão. X da questão, tão buscado por muitos, na verdade, de vocês, onde então a gente vai verificar como esses temas, ITBI e TCMD, costumam ser exigidos em provas, em concursos públicos e também, por que não, no exame de ordem. Não saia daí para que você conheça um pouquinho mais sobre o ITBI, sobre o ITCMD, e perceba, na realidade, quais são, na verdade, aquelas situações mais próximas de um e outro imposto e saiba ainda por cima por que o Código Tributário Nacional chega a falar que o ITBI é de competência dos estados, quando na verdade não é. Não saia daí, nosso programa só está começando. Voltamos então, meus amigos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre doação, sobre transmissão de bens móveis, sobre transmissão de bens imóveis. Na verdade, a gente vai ver todas essas operações serem tributadas por 2 impostos, seja o ITBI, seja o ITCMD. Porque esses 2 impostos são hoje o nosso tema do dia. No tema do dia de hoje, então, eu vou fazer uma comparação entre esse imposto estadual, chamado de Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações, e um imposto municipal, conhecido em muitas cidades como ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Pois é, você pode perceber, portanto, que em todos esses momentos aqui eu tenho falado sobre transmissão. E realmente, para ficar mais fácil de entender essa matéria, imagina isso, que existem 2 grandes impostos sobre a transmissão. Um, quando a transmissão decorre, por exemplo, da morte de alguém, e o outro, quando a transmissão se dá entre vivos. Exatamente isso vocês estão ouvindo falar. Você pode dividir esses 2 impostos, na verdade, pela natureza dessa transmissão. Uma decorrente da morte de alguém e a outra pela transmissão que se dá entre vivos. E por que fazer isso? Simples. Porque, na verdade, decorrente de causa-mortes, claro, você está falando do ITCMD, né, imposto de competência dos estados, mas e esse imposto sobre transmissão que se dá entre vivos? Que imposto é esse? É o ITBI, meus queridos. É o ITBI. Ah, mas, professor, o ITBI não é um imposto sobre transmissão de bens imóveis? Sim, de fato que é. Mas presta atenção. O ITBI incide naturalmente sobre a transmissão de bens imóveis, você tem toda certeza, você tem toda razão. Entretanto, essa sigla ITBI, para falar sinceramente, na maior parte das cidades, não se utiliza a sigla ITBI, embora seja bastante conhecida. Mas é muito mais comum você ouvir falar numa outra sigla, aquela chamada de ITIV, aquela identificada como ITIV. Deu para entender? O ITIV é a mesma coisa que o ITBI, é a mesma coisa. Mas como? O ITBI se chama de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Já o ITIV é o Imposto de Transmissão Intervivos. É a mesmíssima coisa, a gente está falando do mesmo imposto. Bem, ITBI ou ITV, tanto faz. Você está tratando de um imposto que é de competência dos municípios. Tá bom, quando eu falo de competência dos municípios, você não pode esquecer
que os impostos municipais, bem como os estaduais, ambos também podem ser cobrados pelo Distrito Federal. Joia? É só para não esquecer, né? Então, tudo bem, eu estou falando imposto municipal, imposto estadual, mas lembre, se você estiver pensando em relação ao Distrito Federal, o Distrito Federal, justamente por ele não poder ser subdividido em municípios, o Distrito Federal ele tem competência tanto dos estaduais, tanto para cobrar os impostos estaduais, bem como para cobrar os impostos municipais. Então, o Distrito Federal ele tem, portanto, 6 impostos, os 3 estaduais e os 3 municipais. Perfeito? Mas então vamos pensar, num primeiro momento, a respeito do ITCMD. Vamos pensar primeiro no ITCMD. O Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações. Já fazendo uma comparação. Bem, olha, ITCMD com ITBI, mas chamando mais atenção para o ITCMD. O ITCMD, ele incide sobre a transmissão de bens. Mas que tipo de bens? Móveis ou imóveis? Segura essa dúvida aí. O ITCMD, a gente ainda vai verificar qual é a sua incidência. Mas e o ITIV, o Imposto de Transmissão Intervivos? O Intervivos, ele incide sobre a transmissão de bens móveis ou imóveis? Lembra da outra sigla? Lembrou da outra sigla? Na outra sigla do ITIV, qual é a outra sigla utilizada? ITBI, não é isso? Portanto, o ITIV ou ITBI só podem incidir sobre a transmissão de bens imóveis. Ok? Então, o imposto de competência dos municípios somente recai sobre a transmissão de bens imóveis. O municipal a gente fechou, só imóveis. E o ITCMD? Volto na minha pergunta anterior. E o ITCMD incide sobre a transmissão de bens móveis ou bens imóveis? Os dois. Os dois, exatamente. O ITCMD recai sobre a transmissão tanto de um bem móvel como de um bem imóvel. Mas aí talvez você pergunte assim para mim: professor, mas escuta, se for a transmissão de um bem móvel, e aí, para ser mais técnico, você deveria falar em tradição de bem móvel do que em transmissão, né? Transmissão, a expressão transmissão é muito mais utilizada para bens imóveis. Quando você fala de bens móveis, o correto mesmo seria tradição. Mas tudo bem, beleza, não tem problema. Olha só, se for bem móvel, você não pensa no ITBI, porque o ITBI é só bens imóveis. Se for bem móvel, você está pensando no ITCMD. Fechado? Tá bom, se for bem móvel, ITCMD. Mas e se for um bem imóvel? E aí, eu disse para vocês que sobre um bem imóvel você pode ter ITCMD, mas também poderá ter a incidência do ITBI. Naturalmente, você não pode ter os dois impostos incidindo sobre a mesma transmissão. Não mesmo, porque aí você teria no mínimo a bitributação. Isso não dá para aceitar. Tudo bem? Então você não vai poder ter os dois impostos incidindo sobre o mesmo bem, na mesma situação. Não dá. Mas que você pode ter sobre a transmissão de um bem imóvel, tanto o ITCMD como o ITBI, isso de certo. Mas e aí, como é que eu faço para verificar que sobre aquela transmissão de um bem imóvel eu tenho o ITBI ou eu tenho o ITCMD? Vamos pensar no seguinte, olha só, presta atenção. Quando você fala a respeito de um bem imóvel, bem, e se você tem essa transmissão, você imagina o seguinte, que ele pode ser transmitido entre vivos. Ah, tá bom, transmissão entre vivos eu sei, é o ITBI. Ora, é verdade. Mas ainda que a transmissão se dê entre vivos, você pode ter a incidência do ITCMD. Nossa, mas como? Segue comigo. Pensa aqui, o ITCMD, tudo bem de você sempre recordar desse imposto quando a transmissão decorre da morte de alguém. Mas o ITCMD, pode gravar aí, o ITCMD também recai quando a transmissão se dá entre vivos de um bem imóvel. Ah, mas como é que eu faço para perceber isso? Você precisa procurar a natureza dessa transmissão.